monstro dessas valorizações exponenciais. O mercado de cripto, ele é marcado por um evento no Bitcoin que acontece a cada 4 anos, que é o halving. A tendência para 2021 é que a gente continue nessa pernada de alta. 2022 vai ser um ano mais difícil. Só que 2022 também é um ano que vai ser marcado por fortes oportunidades. E a gente deve ter, durante 2022, possibilidades de ter rentabilidade com criptomoedas que não tenham absolutamente nenhuma correlação com Bitcoin e com Ethereum, porque elas não têm que ter nenhuma correlação com Bitcoin e com Ethereum. O mercado se move em ciclos. E nesse momento, nós estamos numa fase, em um ciclo, que vai ser muito bom. Então, realmente ficar de fora dessa oportunidade agora é realmente perder grandes chances de você alavancar o teu patrimônio aí em curto espaço de tempo, se expondo a cripto. Esse é o momento ideal para começar. O último momento para se entrar em criptos nos próximos anos. Jordan Belfort calls Bitcoin a fraud. Cryptocurrencies, it's just disgusting. Likely to become a bubble. O Brasil terá a moeda digital. It's like tulip mania. The start of a new bull market in crypto, the professional, institutional bull market in crypto. Recorde na última quarta-feira, a criptomoeda atingiu $66.283,96. Em um ano, a valorização da moeda chegou a 122%. Cara, Bitcoin, para mim, é investimento de longo prazo. O Bitcoin não se gasta para comprar comida, para comprar passagem aérea. Eu tenho um caso meu, eu já gastei 4,5 Bitcoins para comprar uma passagem aérea em 2015. Isso me custou $1.000 na época, mas faz as contas de quanto isso valeria hoje, né? Valorizou 270 vezes desde quando eu comprei essa passagem. Só comprei a passagem em Bitcoin na época porque tinha um descontinho, etc. Mas não era nem de longe a minha vontade de gastar Bitcoin em uma passagem. Momentos como a gente está vivendo de potencial hiperinflação no mundo todo, impressão descontrolada de moeda, no Bitcoin isso é impossível de ser feito, né? Então ele, como tecnologia, ele se propõe a ser, apesar dele ser um ativo incrivelmente volátil hoje em dia, ele se propõe a ser algo mais estável e mais equânime, vamos dizer assim. Ele consegue equiparar numa base única tudo do mundo, né? Então, se você levar em consideração a proposta de longo prazo do Bitcoin, a razão dele ser e a razão dele existir, você vai perceber que, de maneira nenhuma, Bitcoin é um investimento a curto prazo. E até esses ciclos
né, de valorização e desvalorização, eles podem ser oportunidades a curto prazo para investidores, mas a longo prazo conheço muita gente que está segurando o Bitcoin desde 2012, 2013 e não se arrependeu nem um pouco disso. Possivelmente você não vai se arrepender, né? A grande tese do Bitcoin, né? O Bitcoin ele como reserva de valor digital, a tendência é que ele perca pouco valor. A curto prazo pode ser que tenha uma correção dele, sim, depois que ele atingir essas máximas históricas, ele pegar essa última pernada de valorização aí, mas isso muito mais por conta da quantidade de gente que entrou no mercado visando o curto prazo, muito menos por conta da tese dele, né? 2021 a gente ainda está olhando para o mercado de cripto como um todo em franca expansão, né? Então, dificilmente você vai ter uma boa iniciativa de cripto que vai se desvalorizar daqui até o fim do ano. A questão agora é saber o que vai se valorizar mais. Hoje a gente consegue classificar NFTs como um token que tem a características de trazer algo do mundo real pro digital, dar características únicas para aquele ativo. Um exemplo, eu tenho um quadro em casa e aquele quadro é muito importante para mim, exclusivo, e eu quero hoje tornar esse quadro um NFT. Então, através dessa tecnologia, torna aquilo exclusivo. Fungibilidade vem daquela coisa que você consegue trocar. Então, digamos que o dinheiro, de certa forma, ele é intercambiável. Então, existe uma troca ali, independente do valor. Com a questão do NFT, não tem essa questão de você trocar ou ter uma peça idêntica à outra. E nessa questão de digitalização e tokenização de coisas do mundo real para o digital, dentro desse contexto vai muito daquilo do valor intrínseco que cada coisa tem, né? O valor que cada pessoa vai atrelar aquilo, né? Por exemplo, teve um caso de uma modelo, se não me engano que é russa, tokenizou as partes do corpo em NFT, mas era uma modelo bonita, né? Tem todas as características para fazer uma publicidade em cima disso e angariar fundos, recursos, enfim. Pegando o NFT como algo revolucionário na parte digital, que resolve problemas do nosso cotidiano, aí sim tem um valor agregado. Até nessa questão imobiliária, em muitas burocracias que a gente tem hoje no dia a dia, até mesmo questão de cartório e tudo mais. O que eles estão fazendo agora? Estão pegando apartamentos, imóveis e tokenizando parte dos imóveis. Ou seja, a pessoa pode comprar parte do apartamento em NFT. Então, assim, a pessoa não quer comprar o apartamento inteiro, alguma coisa do tipo, mas ela pode comprar parte do apartamento. E aí o NFT garante via blockchain que a pessoa tem a propriedade daquela escritura, dos documentos tradicionais que compõem a posse de um imóvel. Você pode comprar uma fração de um imóvel na planta, tokenizado, e receber uma parte dos aluguéis, por exemplo. Isso daí é emitido em NFT. Cara, eu acho que tem uma grande chance. Os jogos, eles estão lançando agora os tokens, né? E tem uma previsão a partir do começo do ano que vem deles começarem a lançar os jogos mesmo. E aí eu acho que o movimento deve começar a ficar interessante. Eu acho que o mercado de jogos não vai pegar correlação com uma potencial correção do Bitcoin. Eu acho que a gente pode ver o Bitcoin se desvalorizar um pouco durante o ano que vem. Vamos ver qual vai ser a máxima antes, né? Pra gente conseguir estimar isso. Mas o mercado de jogos eu acho que está em plena ascensão. Eles criaram um formato novo, né? Eles não estão substituindo nada. A categoria de Play to Earn, que é exatamente o que esses jogos se propõem, onde você ganha para jogar, é um negócio que não existia antes. Para pensar, você só ganhava dinheiro antes com o jogo se você fosse muito bom, se você participasse de campeonatos, etc. Você não tinha o jogo te remunerando, né? E é isso que essas alternativas todas de games em blockchain e que usam tecnologia de NFT também, eles acabam trazendo pra gente. Isso é bem interessante, né? A gente tinha aí 3 fases de game, né? A primeira foi a questão de você ter ali o pay to play, que você paga para jogar.
Aí vem a evolução do game, a questão de você ter ali o free to play. Aí dentro do jogo você tem a parte de começar a jogar de forma gratuita, e a monetização desses jogos, das empresas em si, se davam através de publicidades, aquelas coisas dentro do próprio jogo. E agora tem essa questão de ser play to earn, que te incentiva a você utilizar o seu tempo não aleatoriamente, em função de só gostar de jogar algo, mas monetariamente falando, te incentiva a ganhar. E dentro dessa linha de você desempenhar algo para ganhar, acaba se profissionalizando mais o mercado. Aí junta a questão de play to earn, criptomoeda, blockchain, metaverso, né, que é hoje um mundo digital onde as pessoas vão ter diversas interações, digamos que praticamente do mundo real em si, né? Não vai ser igual, mas boa parte das coisas vão ser resolvidas dessa forma. Então eu acredito que a gente ainda está começando nisso. Quem está com o Axie comprado, eu acho que tem que segurar. Eu acho que Axie, assim, foi o primeiro a se viralizar, mas não chegou nem perto do que ele pode entregar ainda, né? Tem muita coisa prevista no pipeline de desenvolvimento de Axie Infinity ainda. Eu acho que a gente vai ver o jogo deslanchar mais e mais, e tem potencial de valorização sim. Assim, hoje, conectando o game com NFT, trazendo essa questão de exclusividade em detrimento do que a gente vê hoje com esses jogos que já estão aí, isso tornou um hype, de você comprar personagens e você saber que aqueles personagens são exclusivos teu, né? Então você pode ligar essa questão de finanças descentralizadas, NFTs e games e fazer um conglomerado, sabe? E eu acredito muito no que ainda a gente está no começo, né? Tem muita coisa para ser desenvolvida, testada. Vendo hoje os jogos em 2020, né, assim, sendo desenvolvidos, agora 2021, e o que vem pela frente é realmente algo que vai surpreender bastante gente. E o mercado em si vai crescer bastante, né? O mercado de cripto, ele é marcado por um evento no Bitcoin que acontece a cada 4 anos, que é o halving. Isso daí já é alardeado por tudo que é canto, todo mundo que está em cripto já sabe disso, e tem um momento pré-halving, né, onde tem geralmente correção dos preços, o preço fica meio de lado, às vezes tem uma antecipação até de valorização um pouquinho antes do halving, mas o preço não costuma andar muito. E tem o pós-halving, que é onde, de fato, o preço do Bitcoin deslancha e das demais criptomoedas costuma deslanchar. Esse movimento pós-halving, né, é óbvio, se a gente saiu de um halving, a gente está cada vez mais próximo do seguinte daqui 4 anos, né, ou 4 anos a partir do momento que aquele anterior aconteceu. Então a gente tem uma movimentação ascendente, né, isso costuma seguir 5 ondas de Elliott, então dentro dos gráficos tem alguma precisão dentro desses movimentos todos, e depois é o momento que ele chega no ápice e começa a dar uma corrigida, e assim iniciando o próximo ciclo, que vai se juntar com o próximo halving e assim sucessivamente, né? Na minha opinião e na opinião do mercado todo, o que está acontecendo? Essa forte valorização do Bitcoin, ela obviamente vai chegar num ápice e depois ela vai ter uma correção. A minha opinião é que a gente está entrando na 5ª onda de Elliott, ou seja, uma onda de alta, onde os preços do Bitcoin e o preço das demais criptomoedas deve subir bastante, para depois ter uma pequena correção ou uma forte correção aí durante algum tempo. Então, quem não entrou em cripto, ouviu falar pra caramba de Bitcoin, ficou ouvindo notícia, ouviu falar de Ethereum, de outras criptomoedas, não entrou até agora, esse é o último momento para pegar pernada de alta dentro dessas valorizações exponenciais que o mercado de cripto oferece. Depois disso, é óbvio, né? Preço que sobe demais, corrige, e depois a gente deve ter um halving que vai iniciar um novo ciclo, e aí a gente vai ver aonde que esse movimento todo vai parar. Mas se a gente for trazer para hoje, para quem está considerando investir em criptomoedas, este agora é o último momento para entrar em cripto e pegar uma valorização decente. Depois disso, a gente vai viver momentos mais conturbados no mercado. Crise energética no mundo inteiro, né? Eu acho que essa questão toda do banimento da mineração na China não teve a ver com o fato deles quererem coibir criptomoedas. Na verdade, assim, o mundo inteiro está passando por uma crise energética
tá um absurdo a conta de luz em todos os lugares do mundo, né? Então, um país que quer poupar energia vai tomar suas medidas para que a energia seja poupada, fim. Né? Eu acho que isso daí tem repercussão indireta no mundo das criptos por conta do Proof of Work, né? Proof of Work é a mineração com base em processamento de dados, então onde se utiliza muita energia. E aí a gente tem algumas alternativas surgindo, não alternativas ao Bitcoin, mas alternativas, por exemplo, o Ethereum, ele está migrando para um Proof of Stake. Ele era 100% Proof of Work até agora, meados de 2021. Ele já está com uma parte de Proof of Stake no lançamento desse Ethereum 2.0, né? E tem uma série de implementações super importantes aí para acontecerem no Ethereum que me colocam numa posição super bullish nesse ativo, por exemplo. Né? E óbvio que isso pode não dar tão certo quanto eles estão imaginando, então você tem outras iniciativas que são, a gente chama de Ethereum Killers, né? Que são alternativas ao Ethereum, por conta, cada uma com uma proposta diferente, de corrigir alguma coisa que o Ethereum não está entregando tão bem. Mas aí você vê alternativas como Solana, por exemplo, que é uma que está sendo amplamente aceita, amplamente difundida, está se valorizando demais. E eu acho que pode ter ainda uns picos de valorização bem importantes em Solana. Né? Então, vale ficar de olho para esses criptoativos e sabendo que assim, a correlação com o halving do Bitcoin, ela existe, mas a minha percepção é que a partir do momento que as pessoas entendam que o halving do Bitcoin, ele é do Bitcoin, né? Eu acho que vão ter outros criptoativos com menos correlação ou com nenhuma correlação com a movimentação do Bitcoin. E vale a pena ficar atento a isso nos próximos tempos. A tendência para 2021 é que a gente continue nessa pernada de alta, né? Então, o Bitcoin deve se valorizar bastante, Ethereum deve se valorizar bastante e outras criptos devem subir bastante também, algumas muito mais até do que o Bitcoin e do que o próprio Ethereum. Esse movimento, ele deve ocorrer até final de 2021, começo de 2022, se repetir os padrões das últimas vezes. E dentro de cripto, essa repetição de padrão é bem comum. 2022 vai ser um ano mais difícil. 2022, para quem está preso nos grandes criptoativos, no Bitcoin, no Ethereum, Cardano e etc., pode ser que tenha aí, de fato, uma correção, né, dentro do que for a máxima histórica. Só que 2022 também é um ano que vai ser marcado por fortes oportunidades. Por que isso? Porque a gente começa a ver determinadas criptos não pegarem mais correlação necessariamente direta com a movimentação do Bitcoin ou com a movimentação de outras grandes criptomoedas. A exemplo disso, a gente tem muitos games, né? E por que eles não têm correlação nenhuma? Porque o game, ele lança geralmente a criptomoeda, o game está sendo desenvolvido e tem um período de maturação todo, de desenvolvimento primeiro do game, para ele poder ser lançado, e depois de maturação também daquela iniciativa, se o público vai aderir a ela, se não vai aderir a ela, se vai virar um grande estouro, como foi, por exemplo, o Axie Infinity. E a gente deve ter, durante 2022, possibilidades de ter rentabilidade com criptomoedas que não tenham absolutamente nenhuma correlação com Bitcoin e com Ethereum, porque elas não têm que ter nenhuma correlação com Bitcoin e com Ethereum. Moedas de games podem ser uma alternativa, tem outras iniciativas que não têm necessariamente a ver com isso também, né? Então, no passado, eu consegui pegar uma oportunidade que dentro de 2018, que foi um ano de grande correção do Bitcoin, foi uma das pouquíssimas alternativas que rendeu lucro considerável para quem investiu naquela iniciativa. E depois disso, a iniciativa voou mais ainda e atingiu valorizações recorde até hoje. Então, 2022 vai ser um ano para quem realmente conhece o mercado. Vai ser um ano para separar meninos de homens. E mesmo assim, 2022 eu acredito que vai trazer bastante oportunidade para quem estiver bem informado e souber por onde caminhar no mundo das criptomoedas.
Uma coisa que a gente não pode esquecer para 2022 é o seguinte: apesar de a gente estar tendo uma hype agora das criptomoedas em 2021, né? Muita gente começou a investir agora, muita gente provavelmente vai ficar no curto ou curtíssimo prazo nisso. Fato é que as tecnologias de blockchain, elas estão se desenvolvendo assim em velocidade exponencial, né? Por conta disso, a gente tem muitos modelos de negócio sendo trazidos através da utilização de tecnologias em blockchain que tendem a desromper mercados tradicionais. Um grande exemplo disso são os NFTs, né? Então, NFTs de obra de arte, NFTs de fotografia, NFTs de arte digital pura, tudo isso está ganhando uma certa atração, está ganhando uma notoriedade boa, né? Tem NFTs de times de futebol também que estão ficando super famosos, estão ganhando uma notoriedade boa e ao longo do tempo elas não têm por que manter qualquer correlação com o Bitcoin. Se você comprar um Picasso hoje por 100 milhões de dólares, esse Picasso foi transformado numa NFT e amanhã você quiser vender esse Picasso, né? Por que ele não teria se valorizado se o Bitcoin se desvalorizar? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Com essas tecnologias, né, aplicadas a NFT, aplicadas ao mercado de DeFi, aplicadas a outros mercados, eu acredito que elas têm um bom potencial de valorização se a gente souber olhar um modelo de negócio, se a gente souber olhar o que está por trás daquela criptomoeda que está sendo negociada e para algo que seja mais fundamentalista mesmo, né? Ter a base do que está lá. Se a gente souber o que a gente está negociando, entender o porquê de uma potencial valorização ou não, faz muito mais sentido, né? No caso das NFTs, é um assunto que está aparecendo em tudo que é mídia, né? Todo mundo que pode aderir de alguma maneira a NFT está procurando formas, buscando formas de aderir, e tudo isso ainda é muito incipiente, está muito no começo. Então eu acredito que sim, a gente vai ter boas oportunidades durante 2022 e nos anos que seguirem para investir em iniciativas que são criptoativos, mas que não necessariamente devam pegar qualquer tipo de correlação com a movimentação do Bitcoin e seus halvings. Bom, então agora eu vou explicar quais são as minhas principais teses no mercado, né? Dentro do Major Cryptos, Bitcoin vai continuar subindo e ele possivelmente vai subir para cima de 100 mil dólares aí nos próximos meses. Acredito também que ele vai pegar alguma correção em 2022, mas do topo ali dos 100, 120 mil, que é mais ou menos onde ele pode parar, até essa correção, a gente ainda precisa medir com gráficos para onde ele passaria. Fato é, o custo de mineração do Bitcoin hoje está em 54 mil dólares, ele está sendo negociado a 60. Markup muito baixo para minerador, não estou nem considerando os custos marginais de mineração aí. O meu call é que Bitcoin a 60 mil dólares está barato e vale a pena por conta do custo. E também por conta das perspectivas a longo prazo. Outro call que eu tenho, uma tese minha, e não adianta, essa ninguém me tira, é a possibilidade de o Ethereum flipar o Bitcoin. O que significa? O Ethereum ele poderia eventualmente, eu acredito que o Bitcoin ele vai perder dominância dentro do mercado de cripto, ele vai representar menos no mercado de cripto do que ele representa hoje, que são 44%, né? E eu acredito que o Ethereum vai subir mais do que o Bitcoin e eventualmente ele pode encostar em valor de mercado com o Bitcoin. Isso daí levaria o Ethereum da casa dos 4.200 dólares que ele está hoje, aí vai depender o momento em que isso acontecer, mas eu acredito no Ethereum sendo negociado acima de 10 mil dólares, né, que é uma potencial valorização aí de 1,5 vezes, pelo menos, do valor que está hoje, é uma valorização considerável. Outras duas teses que eu acredito bastante, que eu acho que elas devem dar bom setor, são as alternativas ao Ethereum, né? O Ethereum 2.0 ele tá para ser lançado agora até o final do ano, mas eu acredito que ele não vai andar sozinho dentro do mercado de cripto. Então, dentro dessa tese, a gente tem Solana, tem Polkadot e tem BNB aí como alternativas mais baratas ao Ethereum, outras plataformas tecnológicas para se desenvolver algumas coisas em smart contracts, tá? Então, essas dentro das major criptos são as minhas principais teses. Dentro de altcoins, a minha queridinha, amor da minha vida, Chainlink. E Chainlink é o seguinte, a 30 dólares, Chainlink é um dos ativos mais
subprecificados que eu consigo falar nesse momento. Se eu falar que Chainlink daqui a alguns anos pode estar valendo na casa dos milhares de dólares, eu acho que eu não estou sendo nem um pouco leviana por conta da tecnologia que isso daqui entrega para absolutamente todas as outras iniciativas e todos os outros criptoprotocolos, né? Chainlink, para quem não conhece, é uma tecnologia de oráculos descentralizados. Então, o que são os oráculos? São repositórios de informação. Para você trazer informação de fora de blockchains para dentro de blockchains, você precisa, a Chainlink é a go-to solution para você conseguir fazer isso de maneira descentralizada e com confiabilidade. E a $30 ele está absurdamente barato, absurdamente barato. Algumas outras boas teses que eu tenho aqui são das DEX, né? A tese de DeFi como um todo. Então, DEX, o que são? São iniciativas de finanças descentralizadas, né? A partir do momento que você tem a possibilidade de negociar criptoativos em determinadas plataformas que não tem um intermediário por trás, eu acredito que isso daqui tenda a ser uma tendência em todo o criptomercado. Então, algumas alternativas como OneInt, Sushi, Cake e Joe no ecossistema da Avax e Ray e Serum dentro do ecossistema de Solana são algumas boas iniciativas que eu tenho apostado bastante, né? Temos aí NFTs, obviamente, né? E dentro do ecossistema, eu acho que Bake é algo que tende a entregar muita coisa bacana ainda. Ele é um marketplace de NFTs que tem o seu token também negociado, então eu acredito que ele pode se valorizar bastante. E, é claro, a gente tem a tese dos games, né? Em games que a gente aposta numa valorização muito bacana. Então, Axie Infinity eu acho que vai subir mais ainda. Eu acho que tem muita coisa boa ainda para ser entregue por esse jogo e muita gente ainda deve começar a jogar, né? A gente tem Decentraland, que é Mana, e a tese também continua boa dentro dessa expansão toda de criação de metaversos, etc. Hoje, por exemplo, está subindo 18%, Mana, né? Eu acho que é uma tese bem bacana. E outros jogos que ainda estão em desenvolvimento. Então, a gente tem Polis, tem The Pet. Polis é Star Atlas, né? É um jogo que ainda não foi lançado e roda dentro de Solana. The Pet é um jogo que também não foi lançado ainda e roda dentro de BNB, da Binance Smart Chain, e Bynamon também, aí rodando dentro da Binance Smart Chain. Acredito que a nossa carteira de games pode até ser incrementada aí no futuro, dada a quantidade de iniciativas legais que estão surgindo, né, e todas elas com potencial muito bom de valorização. Próximos 4 anos, a gente vai ver muita coisa acontecer como a gente viu nos 4 anos anteriores, tá? A gente vai ver Bitcoin bater máximas históricas maiores do que está hoje. A gente vai ver o Bitcoin corrigir bastante. A gente vai ver outras criptomoedas insurgirem, né? E se colocarem como proposta de uma série de implementações. A gente vai ver mais e mais NFTs, a gente vai ver mais e mais jogos, a gente vai ver mais e mais soluções em contratos inteligentes, a exemplo de DeFi, que são as finanças descentralizadas, né? Eu acho que a gente está longe de ter um pico do mercado de cripto como um todo. No longo prazo, projeto bom, com fundamento bom, só tende a se valorizar. Aí sim a gente está falando de coisas a longo prazo, aí sim a gente está falando de coisas para guardar numa carteira que a gente chama de cold wallet, né? Que são aquelas carteiras que não são conectadas à internet. Aí sim a gente está falando de um outro universo, de um outro horizonte, na verdade, de tempo e de valorização, né?